Porque quando a gente fala de ações pensando em longo prazo, a gente já falou muito aqui, inclusive, no último episódio do Papo de Dinheiro, a gente gravou com a Luísa Barsi para falar sobre carteira focada em dividendos. Então ela falou muito de análise fundamentalista, que é um outro caminho, né? Quase a contramão ali do que a gente tá falando hoje. Só que quando a gente fala de day trade, em geral, a gente fala muito mais sobre análise gráfica, mas também tem todo um contexto, né? Então, uma coisa que as pessoas acho que ainda tem muita dúvida, quando a gente tá falando de day trade, a gente ainda olha para números das empresas, o que a gente analisa quando a gente vai escolher ali um ativo, enfim, um papel pra gente fazer uma operação dessas? Boa. Olha, até dá para ver alguma coisa em relação a, não a análise fundamentalista, mas algum evento que possa impactar aquele setor ou aquela empresa ao longo do dia. Né? Sei lá, vamos dar um exemplo aqui, vendas no varejo, por exemplo, alguma coisa desse tipo. Vendas no varejo geralmente sai antes do mercado, mas, sei lá, um Caged da vida, alguma coisa desse tipo que possa impactar o setor, e aí talvez ali algum ponto ali para justificar alguma coisa. Uma decisão mas, assim, do Fed que sai durante a tarde. Alguma coisa do tipo. Mas assim, não faz o mínimo sentido você olhar, sei lá, para um balanço de uma empresa, né, para os números do setor, tudo mais, para você falar assim, não, beleza, hoje eu vou comprar e vou vender essa ação. Com certeza ela vai subir, isso não faz o mínimo sentido. Então, o porquê que, né, assim, a análise técnica, a história dela é muito longa, acho que assim, ninguém literalmente sabe quanto que começou, mas o fato é, quanto menos, e isso não quer dizer que a análise técnica não funcione para prazos mais longos, mas quanto menor o tempo que a gente negocia, por exemplo, né, eu tô falando aí, sei lá, se a gente olhar para um mês, a chance do mercado ele ser mais racional dentro de um mês é muito maior do que quando a gente fala de uma semana, quando a gente fala de um dia, quando a gente fala de uma hora, quando a gente fala de 15 minutos. Então, o que a análise técnica, no final das contas, ela olha, e tem duas vertentes, digamos assim, dentro da escola da análise técnica. Uma que eu não sou tão fã assim, que é a questão de você tentar prever, né, o movimento, mas sim, né, eu gosto muito de pegar essa interpretação e falar o seguinte, na verdade, a análise técnica ela te serve como qualquer outro tipo de coisa. Para você, quando você faz uma análise de alguma coisa, você fala assim, eu tenho esse cenário. Se isso acontecer, eu vou agir dessa forma. Se isso acontecer, eu vou agir dessa forma. Se não acontecer nenhum dos dois, eu não vou fazer nada. Então, assim, essa, para mim, é o grande diferencial ali, é o que a gente usa a análise técnica. É para servir de parâmetro. É para servir, na verdade, como se fosse, literalmente, como se fosse uma estrada. Né? Ó, se tiver chovendo, eu vou virar para a esquerda. Se tiver sol, eu vou virar para a direita. Mas se tiver nublado, não tiver chovendo, eu não vou fazer nada. Eu vou parar meu carro, vou ficar esperando, vou ficar sol, vou chover. Então, assim, são esses pontos. E aí, a gente usa, por exemplo, principalmente fluxo. Né? O mercado ele é muito diferente do que algumas escolas pregam. O mercado, para mim, ele é extremamente irracional. Quanto menor o prazo, mais emocional. É como se fosse um termômetro, né? Se a gente fizer 2 termômetros aqui, racionalidade e tempo, andam juntas, né? Quanto maior o tempo, maior a racionalidade do mercado. A gente vê esses ajustes ocorrendo ao longo do tempo. E o inverso também é verdade. Então, ao longo do dia, quantas vezes a gente já não viu, por exemplo, o payroll que saiu na semana passada, né? O mercado, vai para cima, vai para baixo. Então, você consegue ali dentro se ajustar e entender algum tipo de fluxo. Óbvio que operar eventos é muito, muito mais difícil do que você operar, por exemplo, a tendência do dia. Por exemplo, hoje era um dia que a gente viu algo que muitas vezes as pessoas acabam também pegando aqui. Se o dólar sobe, o índice cai. Se o índice sobe, o dólar cai. Não necessariamente. Hoje os dois, por exemplo, abriram um gap de baixa. Mas hoje era um dia que a gente olhava lá para fora, o mercado estava meio de lado, China fechou no negativo, voltou, né? Tava com feriado por lá, tava fechado, o mercado não tava muito bacana, tava aquela coisa ali meio estranha. Por aqui a gente já tinha, né, na última segunda, a gente teve aquele pancada do primeiro turno das eleições, o mercado tentando dar uma corrigida já desde quinta-feira. E aí, hoje, o que aconteceu ao longo do dia? Lá fora abriu, depois começou a perder força, a gente por aqui veio junto. O mercado, óbvio que a gente tem um fator interno hoje que é relevante, mas, por outro lado, a gente tem acompanhado muito também o movimento externo praticamente ao longo desde março ali. Né? Descolou um pouco agora, mas a gente estava muito próximo. Toda a tensão geopolítica é uma coisa que não tem como deixar de lado. E ao longo do dia a gente viu algumas coisas, Rússia e Ucrânia ali acelerando, né, ficando um negócio mais tenso. O mercado começou a se preocupar. A gente viu.
E aí, é um outro ponto. Não é porque a gente só olha fluxo, não é só porque a gente olha indicadores e médias e, por exemplo, né, a gente teve um movimento muito forte de alta. Pô, é natural que eu, como investidor, fale assim, cara, ontem eu tinha 100, hoje eu tenho 110. Cara, eu vou botar alguma coisa disso no bolso porque, pô, quando a gente tem movimentos fortes, acho que aquilo, seja para cima ou seja para baixo, faz com que a pessoa que tá ganhando, ou inclusive até quem tá perdendo, fala assim, pô, calma aí, deixa eu repensar a minha situação. E aí tem aqueles ajustes naturais de mercado.